Boa noite, pessoal. Professor Pablo novamente. Hoje é dia 22 de nove de 2014. Dia triste para os palmeirenses. Coitado do meu amigo Luciano, lá de Rio do Sul, deve estar sofrendo com esse time. Em pleno ano do centenário, o Palmeiras tomou 6-0, se eu não me engano, ontem, do Goiás. Força aí, Luciano. Vamos dar os parabéns pro pessoal que está de aniversário, Jaqueline Bennert, Gabriela Zapata, Yanara Brandão, da Engenharia aqui da UNOESC, Felipe Luz, lá da URGS, que está nos States agora, estudando, para Graziele Girardi, para Luísa Pascoal. Tem um bocado de gente de aniversário hoje. Silvia Bósio, Gustavo dos Santos, da Engenharia também, Gilmar Mendes, da Engenharia, para Lutieren Cosby e para o Lucas Antônio. Parabéns aí, pessoal. Vamos lá, então. A gente vai começar hoje com... A gente vai dar uma olhada em seno, cosseno, o que significa cada uma dessas expressões. A gente calcula muito, usa muito na calculadora, apenas digita direto os valores e obtém resultados para calcular. Mas o que seria o seno, o cosseno, a tangente? A gente vai ver o que é na prática essas expressões matemáticas e depois a gente vai ver algumas regras às quais essas expressões podem ser usadas, como lei dos senos, lei dos cossenos e trigonometria do triângulo retângulo. Começando aqui, pessoal, vocês estão vendo que tem uma circunferência aqui. Essa circunferência é um rascunho, claro, não está perfeito, mas no caso é o meu esboço do círculo trigonométrico, certo? Então, imagine que aqui são os graus, tá? Começa aqui no zero, né? 0 graus, aí ele vai no sentido anti-horário, aqui nós temos 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, que fica no mesmo lugar do 0 graus. Então vamos começar aqui com o seno, pessoal. Seno. Vocês estão vendo que nessa circunferência eu ressaltei com caneta aqui essa reta dentro da nossa circunferência. Eu ressaltei isso porque isso aqui, com essa reta, a gente vai entender o que é o seno. Tá? Então, o que seria o seno? Como é que eu sei que o seno de 45 graus é positivo? Como é que eu sei que o seno de 220 graus é negativo? É muito simples. Tá? É o seguinte, imagine que aqui é 0, certo? E daqui até aqui, ou seja, um raio da circunferência, a gente tem 1 no máximo. E daqui para baixo a gente também tem 1. O que é o seno? O seno nada mais é que a sombra, vamos chamar assim, de um ângulo que um ângulo faz nessa reta. Por exemplo, vamos dizer que a gente pegou um ângulo de 50 graus, que está mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Esse ângulo de 50 graus, a sombra que ele vai fazer nessa reta, ó, aqui está a sombra que ele vai fazer. A sombra tem esse tamanho aqui, ó. Estão enxergando? Esse tamanho, essa medida aqui é o tal do seno. Esse tamanho aqui, ó, o ângulo de 50 fez uma sombra e está aqui o tamanho. Por exemplo, se a gente pegar um ângulo aqui próximo, um pouco maior que 90 graus e inferior a 180 graus. Vamos pegar 160 graus, que deve estar mais ou menos aqui. 160 graus também vai fazer uma sombra, tá? Lá na nossa reta. Analise aqui comigo. Olha só. Ele fez uma sombra, ó, que é um pouquinho menor do que a sombra que o ângulo de 50 graus faz, ó. Então, isso aqui é o seno de 160 graus. Correto, pessoal? Ó, ele fez uma sombra aqui, 160 graus, na reta, ó. E é um pouquinho menor do que a sombra que 50 graus fez. Então, o seno é esse tamanho aqui, ó. É essa sombra que é feita. Por que tem seno negativo? Porque daqui para baixo é considerado negativo. Então, por exemplo, se a gente pegar um ângulo de 300 graus, vamos dizer que ele está mais ou menos aqui. 300 graus. Ele vai fazer uma sombra também aqui, ó. Olha só. Ele vai mais ou menos fazer uma sombra aqui, ó. Ó, que vai ter um tamanho também, ó. Esse tamanho aqui é o tal do seno, que nesse caso é negativo.
Quando cair para baixo é negativo, quando cair para cima é positivo. Isso é o seno, pessoal, tá? Para quem não sabia o que era na prática. Então notem o seguinte, temos vários casos onde mais de um ângulo tem o mesmo seno. Por exemplo, 160 graus aqui tem esse seno. Se a gente continuar esse mesmo tamanho de seno aqui, também tem um outro ângulo que vai ter o mesmo seno do 160 graus, certo? Que ângulo é esse, pessoal? É fácil calcular. Por exemplo, qual é o único tamanho que a gente tem certeza nesse arco? De 160 para 180 são 20 graus. Então esse tamanho aqui é 20 graus, certo? Se aqui é 20 graus, esse tamanho aqui também é 20 graus. Então, logo, 20 graus e 160 graus têm o mesmo seno, certo? Isso é o seno, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Tem alguns senos que nem todos a gente vai decorar quanto vale, né? Tem a calculadora para isso, a gente não precisa estar decorando cada um. Mas alguns usados frequentemente a gente tem que saber. Por exemplo, seno de zero. A sombra que o zero vai fazer é exatamente no zero, então o seno de zero é zero. 90 graus é o tamanho máximo de um seno. Ó, vai fazer sombra, então vai ser esse tamanho máximo. Se o tamanho máximo desse raio é 1, então o seno de 90 é 1. Seno de 180 graus é 0 e seno de 270 graus é menos 1. O tamanho é 1, só que como ele é para baixo, é menos 1. Espero que tenha ficado claro. Vamos adiante. Vamos analisar o que é o cosseno agora. Cosseno é fácil, pessoal. Aqui em Santa Catarina existe uma gíria. Quando a pessoa bebe um pouco mais, bebe excessivamente, ela fica cozida. É uma gíria que o pessoal usa aqui. Então pense o seguinte, um cara para ficar cozido de verdade mesmo, ele não consegue ficar em pé, certo? Então, o cosseno, palavra cosseno, parecida com cozido, cosseno, é essa reta que está deitada, certo? Então é a mesma coisa, só que para o lado direito de vocês, ele é positivo, para o lado esquerdo de vocês ele é negativo. Então, por exemplo, vamos inventar um ângulo aqui, vamos chutar que os 60 graus é mais ou menos aqui, certo? Então, como é que vai ser a sombra que os 60 graus vai fazer? Vai fazer uma sombra mais ou menos assim, ó, desse tamanho aqui, ó. Ó, esse é o tamanho da sombra que 60 graus faz. Então, esse é o cosseno de 60. Ele é positivo e ele é menor do que 1, ele é 0, alguma coisa. Tá? Vamos pegar um ângulo maior do que 90 graus, vamos pegar um ângulo de 120 graus, mais ou menos aqui, 120 graus. 120 graus também vai fazer uma sombra nessa reta, ó. Olha aqui a sombra que vai fazer. Opa! Vai fazer uma sombra desse tamanho aqui, ó. Estão vendo ó, o tamanho da sombra que 120 graus vai fazer? Espero que você esteja enxergando aqui, ó. 120 graus vai fazer essa sombra. Então, vai ser um número negativo. Por quê? Porque está para o lado esquerdo. Então, e menor do que 1. Tá? Então, 0, alguma coisa negativo. Novamente, no cosseno, geralmente, nós temos vários casos também de ângulos que têm o mesmo cosseno. Então, por exemplo, 60 graus. Tem um ângulo aqui que também vai ter o mesmo tamanho do cosseno de 60 graus. Ó. Um ângulo que fica aqui, mais ou menos. Ó. Esse ângulo também vai ter o mesmo valor de cosseno. Que ângulo é esse? Seguinte, qual é a medida que a gente tem certeza? Temos certeza que esse tamanho é 60 graus. Se é 60 graus para cima, também é 60 graus aqui para baixo. Se isso aqui é 60 graus, qual é o ângulo que vem até aqui? É 300 graus. Por quê? 300 mais os 60 graus, que é esse tamanho, aí a gente tem 360. Então, se vocês analisarem na calculadora, 60 graus e 300 graus vão ter o mesmo valor de cosseno. A mesma coisa. Alguns ângulos a gente tem que saber de cabeça quanto é o cosseno. 0 graus, por exemplo. O cosseno vale 1, é o tamanho máximo. 90 graus, o cosseno vale 0. 180 graus, o tamanho é o máximo, só que ele é negativo, então 180 graus é menos 1. 270 graus é 0 também. Então aqui a gente viu o cosseno. Vamos dar uma olhada agora na tangente. A tangente é o seguinte,
A tangente, a medida, vai estar numa reta imaginária que está fora da circunferência e que está tangente a essa circunferência. Então, por exemplo, digamos que a gente tem um ângulo aqui de 30 graus. Vamos chutar que aqui seja de 30 graus. Como é que você calcula a tangente? Você sempre vai fazer a união entre o centro do arco e esse ângulo, certo? E aí você vai esticar essa reta para um dos lados. Qual dos lados? O lado que tocar na nossa reta que está lá fora. Então tá aqui, ó, tocou. Então esse tamanho aqui, que está lá fora, é a nossa tangente, certo? Notem que no seno e cosseno o valor máximo é 1 ou menos 1. Na tangente não. Na tangente a gente pode ter valores maiores do que esse. Digamos que você tem um ângulo aqui em cima, sei lá, vamos chutar 70 graus aqui. Se você fizer uma reta ligando o centro da circunferência até esse ângulo, ele vai sair da folha até, ele vai lá em cima. Então esse valor aqui vai ser muito maior do que 1. Então você pode ver na calculadora que tangente tem valores muito grandes. Novamente, na tangente tem os casos onde dois ângulos têm a mesma tangente. Então, por exemplo, digamos que a gente tem aqui um ângulo, vamos chutar 200 graus. Vamos colocar como se 200 graus fosse aqui. Então, 200 graus, novamente, você une o centro com o ângulo e aí você estica a reta para um dos lados. Qual lado? O lado que vai tocar nessa reta lá fora. Então, nesse caso, a gente estica para cá. Tá aqui. Esse é o tamanho da tangente, certo? Eu não sei se é 30 graus aqui, só que eu não estou medindo, tá? Mas 200 é essa tangente aqui. Vamos ver qual é o ângulo que tem o mesmo valor da tangente de 200. Qual é a única certeza que a gente tem? Aqui é uma reta. Então, esse ângulo inteiro da reta vale 180 graus, certo? Então, 200 menos 180, 20 graus. Então, o ângulo que tem a mesma tangente do ângulo de 200 graus é 20 graus. 200 menos 180, temos os 20 graus. Isso é a tangente. Toda tangente que cai para cima é positiva. Já as que caem para baixo são negativas. Quais são? Tangentes de ângulos que estão lá no segundo quadrante e no quarto quadrante. Por exemplo, 130 graus. Vamos chutar que aqui é mais ou menos 130. Você vai unir o 130, vai unir o 130 até o centro, tá? Aí você estica a reta para um dos lados. Qual lado? O lado que vai tocar aqui. Esticou. Aqui tá, esse tamanho é a tal da tangente de 130 graus, que também vai ter um outro ângulo no quarto quadrante com a sua mesma tangente. Certo, pessoal? Espero ter ajudado. Então, mais ou menos, isso a gente explicou hoje aqui, então, seno, cosseno e tangente. Tá? Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.